Olá, seja bem-vindo ao canal Edson Fotógrafo. Hoje vamos trabalhar com o software Blender, versão 3.4. É um software projetado para modelagem, publicidade e arquitetura. Nele vamos produzir um texto em que iremos aplicar os materiais de textura, malha, explosão e fragmentação. Nesse instante você deve estar visualizando na tela um QR Code, que é para fazer doação para o canal Edson Fotógrafo. Então agora a gente vai para a tela do Blender. Aqui estamos na área de trabalho do Blender e essa é a primeira imagem que a gente visualiza quando a gente acessa o Blender pela primeira vez. Para a gente se desfazer dessa imagem aqui, vamos na tecla ESC, e para a gente se desfazer também deste retângulo e desta câmera, a gente pressiona a tecla esquerda do mouse e faz a seleção e dá um delete. Agora vamos aqui na barra de ferramenta e posicionar o mouse, pressionamos a tecla esquerda do mouse e arrastamos para vermos os nomes das ferramentas. Isso é importante para quem está começando do Blender. Aqui do outro lado a gente vai fazer o mesmo procedimento. Posicionamos o mouse, pressionamos a tecla esquerda do mouse e arrastamos, e aqui a gente tem as outras ferramentas que estavam ocultas. Vamos aqui em adicionar um texto. Esse texto a gente vai dar um zoom. Aqui nessa imagem de uma mão, clicamos sobre ela, pressionamos a tecla esquerda do mouse e reposicionamos o texto. Agora vamos aqui ativar a ferramenta Item. Aqui temos a escala e vamos alterar. Pressionamos o mouse e posicionamos para que o mouse nos dê a ampliação do texto na linha horizontal. Como também na linha vertical, vamos dar uma altura a esse texto. Agora a gente vai alterar esse texto. Vamos sair do modo do Object Mode para o Edit Mode. Com isso, com a tecla Backspace, a gente apaga e digita realmente o texto que iremos trabalhar. Vamos colocar toda maiúscula. Reposicionar. Agora a gente vem aqui em propriedade de texto, na ferramenta Geometria. Vamos colocar esse texto, alinhar ele no centro da imagem. Clicamos aqui e optamos por centralizar ela centralizarmos na linha horizontal e centralizarmos a linha vertical. Pronto, agora o texto está centralizado. Você veja que ela está no centro do eixo da tela. E aqui a gente vai sair de Edit Mode para Object Mode. Com isso a gente vem aqui na propriedade de texto e vamos colocar um espaçamento entre as letras que compõem esse texto. Feito isso, colocamos o mouse no centro e vamos aumentar a distância, o espaço entre as estrelas, entre o texto, as letras que compõem o texto. Agora saiu. E aqui a gente tem uma distância boa para podermos trabalhar. Vamos ajustar. Feito isso, vamos colocar esse texto, alinhar esse texto na vertical. Vamos aqui na ferramenta de rotação,
no eixo X e digitarmos o valor 90. Com o mouse aqui na área de trabalho, clicamos com a tecla esquerda, reposicionamos, reduzimos o zoom. E agora a gente vai colocar uma profundidade nesse texto. Para isso a gente vem na ferramenta Extrude e vamos colocar aqui um valor de 0,15. Notamos que o filamento do texto está quadrado. E para resolvermos isso, a gente vem aqui em Delphi, aqui, e vamos colocar 0,01. Você veja que o filamento do texto ficou arredondado. Ok? Vamos aumentar aqui a resolução para 5. Vamos reduzir o zoom, reposicionar o texto através dessa ferramenta de rotação. E aqui temos o texto em 3D. Já que a proposta desse projeto é aplicar efeito de explosão e fragmentação em um texto, precisamos cumprir algumas etapas, e uma delas é converter o texto em malha. Para isso, selecionamos o texto com a tecla direita do mouse, clicamos e convertemos esse texto em mesh, que é converter ele em malha. Vamos aqui em Object Mode e mudar para Edit Mode. E aqui temos o texto que foi convertido em malha. Nesta próxima etapa, vamos aplicar sobre o texto um modificador. E para isso vamos em Edit Mode e alterarmos para Object Mode. Vamos aqui na ferramenta Modificador de propriedade, clicamos sobre ela e sobre Adicionar modificador. Vamos aqui escolher o modificador Remesh. Vamos sair de Voxel para Small e alterar esse valor para 8. Aqui a escala pode ficar em 0.900, desabilitamos Remove e aqui aplicamos um modificador sobre o texto. Dando continuidade, vamos aplicar nesse texto uma textura. Vamos primeiro selecionar esse texto, vamos na ferramenta de propriedade de textura, clicamos sobre ela, vamos em New. Em imagem, vamos escolher a textura Blender. Logo aqui abaixo temos a progressão e vamos optar pela progressão diagonal. Mais embaixo vamos abrir a aba Color e temos aqui o Clamps, vamos deixar ele marcado e vamos marcar o Color Ramp. Abrir a aba do Color Ramp e ter acesso ao seletor de cores e ajustar essas cores de forma que ela nos dê a propriedade de estarmos na diagonal e as cores branca e preta estarem divididas pelo degradê. E assim a gente aplicou uma textura nesse texto. Vamos agora aplicar o sistema de partículas sobre o texto. O texto já se encontra selecionado. Vamos na ferramenta de propriedade de partículas, clicamos sobre o sinal de mais, vamos em Number e alterar esse valor de 100 para 10.000. Este número corresponde à quantidade de partículas que iremos utilizar. Vamos para o Frame e aqui vamos alterar este valor para 75.000. Este valor corresponde ao número de quadros que irá dar início à emissão de partículas. Em End, a gente altera de 200 para 100 e este número corresponde ao número de quadros que irá finalizar a emissão de partículas. Em Left Time, a gente
aumenta para 250. 250 é um número que representa o número de quadros que iremos visualizar o movimento das partículas. Vamos agora colocar o cursor no frame 70, darmos play e vermos o resultado do que foi alterado até agora. A gente percebe que a letra D só ela está emitindo as partículas. Para resolvermos isso, a gente vem em Source, em Fonte, e vamos clicar aqui em Subdivisão de modo, ou seja, distribuir as partículas nas outras letras que compõem o texto. Agora vamos para o frame 70, vamos dar um play e vamos ver as alterações que foram feitas até agora. Notamos que está sendo produzido em todas as letras as partículas, porém ela está em modo cascata e está com gravidade. Então, para tirarmos a gravidade e deixarmos as partículas flutuando, vamos aqui em propriedade de cena, desmarcamos gravidade, colocamos o cursor no frame 70, vamos dar um play e ver o resultado da alteração que a gente acabou de fazer. E assim as partículas estão flutuando. Porém, essas partículas estão aceleradas. Para desacelerar, vamos em velocidade. Vamos alterar aqui de 1 milissegundo para 2 milissegundos esta velocidade. Vamos colocar o cursor da linha do tempo no frame 70, damos um play e aqui a gente tem a desaceleração das partículas. E assim a gente conclui a aplicação do sistema de partícula no texto. Vamos aqui transformar as partículas em objetos. Para isso a gente vem em adicionar, malha, ícone esférico. Clicando sobre a letra S e posicionando o mouse, vamos reduzir o tamanho desse ícone esférico. Clicamos com a tecla esquerda e vamos reposicionar ele, colocando esse ícone aqui ao lado do texto. Vamos selecionar o texto e vamos na ferramenta de partículas. Na barra de rolagem, vamos até a aba Render. Aqui vamos alterar de auréola para objeto. Na escala contínua, já temos o valor de 0.050. Para visualizarmos melhor o nome dessas ferramentas, vamos posicionar aqui no quadro. Então, na escala aleatória, vamos alterar o valor para 0.55558. Temos aqui, então, dois tipos de partículas com tamanhos diferentes. Vamos aqui na barra de rolagem, descer, vamos clicar sobre este conta-gotas e clicar sobre a esfera, o ícone esférico. Com isso a gente está fazendo com que as partículas que estão agregadas nesse texto passem a ter referência de tamanho do ícone esférico. Então vamos dar um play para visualizarmos as alterações que acabamos de fazer. Aí está. Resumindo, o que fizemos aqui na prática foi fragmentar as partículas, alterando o seu tamanho e posicionamento. Vamos aplicar nesse texto o efeito explosão. Para isso a gente vem adicionar campo de força e força. E agora a gente vai configurar esse campo de força. Então vemos aqui na ferramenta de propriedade física e no item força iremos alterar esse valor de 1000
para 30.000. Agora vamos selecionar o texto. A gente vem aqui na ferramenta de propriedade de modificação e aqui no item adicionar modificador, clicamos sobre ele com a tecla direita do mouse e optamos por explosão. Após feita a configuração, vamos visualizar o que foi feito até agora, dando um play. Na perspectiva de detalhes, vamos dar um zoom aqui e visualizar as partículas com os estilhaços do texto devido à explosão que foi provocada. E aqui a gente conclui a aplicação do efeito explosão no texto. Vamos adicionar na área de trabalho uma câmera. E para configurar essa câmera, a gente vai usar a tecla de atalho Ctrl Alt mais 0. Vamos adicionar o Display Render, que quando a gente vai renderizar, temos que ativar esta ferramenta. Vamos selecionar o texto, vamos aqui em Material de Propriedade, Novo, vamos aqui em Superfície, Propriedade Principal, vamos alterar essa Principal por Difuso. Feito isso, a gente vai aqui em Color e escolher uma cor. Notamos que mesmo que a gente opta por uma cor, mas o texto aqui não está aparecendo colorido. Para isso a gente vem mais uma vez aqui em Superfície, Difuso e vamos alterar para segundo plano. Notem que a cor agora apareceu. Vamos aqui em selecionar o ícone esférico, ele está bem aqui. Vamos em New, vamos em Browser de material e clicamos sobre o ícone aqui, material colorido. Com isso, o ícone esférico passa a ter a mesma cor do texto e atuando diretamente sobre os elementos que compõem o texto, que são os fragmentos, os fragmentos que compõem o texto. Vamos agora configurar aqui a saída do vídeo. Vamos ficar com a resolução de 1920 por 1080. Vamos reduzir aqui a porcentagem para 70%. Vamos alterar aqui o frame para 23.96. Aqui a gente altera de PNG para AVI JPEG. Aqui a gente vai em qualidade, a gente altera para 100%. Vamos agora a saída de vídeo. Em saída de vídeo a gente fica com 64 por 16, ou seja, rende 64, report 16. A gente vem aqui na barra de rolagem, vamos aqui até em filme. Em filme a gente marca transparente, porque vamos exportar com transparência esse texto. Voltamos aqui em saída de vídeo e vamos colocar o endereço para onde vai ser exportado esse vídeo. Então vamos colocar aqui o endereço para onde vamos exportar esse vídeo. Feito isso, a gente completou todas as etapas para a exportação deste vídeo, ou seja, eu me embananei agora, mas vou sair. A renderização do texto, agora está certo. Então vamos aqui em Render, Animação. Aqui é a tela de renderização. Se a gente observar, o cursor está andando, ou seja, ele está correndo na sequência, e aqui o texto vai, à medida que os frames vão rodando aqui, ele vai mostrando as alterações do texto. Nesse momento a gente está visualizando já os dois efeitos que foi aplicado sobre o texto, que é explosão e fragmentação do texto. Agora vamos ver uma das aplicações do texto em 3D produzido aqui no Blender.
Se você gostou deste tutorial, então nos deixe um like, assine o canal, ative o sino para receber a notificação do próximo vídeo. Aqui embaixo desse vídeo há 4 descrições de cursos na produção, da produção fotográfica, produção de vídeo, web design e design gráfico. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.